O velho da van tá chateado, gente. Tá triste. Ele disse que sexta-feira foi um dia triste pro Brasil, que o Sérgio Moro era o herói dele e que ele não tem político de estimação, não. Que o lado dele, não é esquerda, não é direita, o lado dele é o Brasil. Um dos grandes apoiadores de Jair Bolsonaro está muito triste. O que isso quer dizer? Será que isso influencia no impeachment que pode vir? Eu vou dar algumas informações para você, então vem comigo. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Se é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Roberto Cardoso. Vou te pedir um favor, se inscreve no canal e deixa um like, tá? Ajuda a gente a crescer, porque se a gente cresce, a informação vai para cada vez mais pessoas. Dá essa força pra gente, tá? Dá um cliquezinho, se inscrever e deixa um like. E se você ainda quiser contribuir com o canal, você pode se tornar membro por R$ 7,99, aí é a seu critério. Fechou? Então olha só, o velho da van tá chateado. Ele disse que o Sérgio Moro era o ídolo dele, que ele não esperava que fosse acontecer essa ruptura e que ele não sabe o que pode vir pela frente aí no Brasil. O velho da van tá confuso, a verdade é essa. E a direita do Brasil, grande parte da direita, também está confusa. Porque pensa bem, do eleitorado de direita no Brasil, eles não são todos bolsonaristas, nem são todos lavajatistas. Tem uma diferença. A maior parte da direita é mais lavajatista, porque o discurso da Lava Jato se encaixa mais com o que eles querem, que é combate à corrupção, mas só vê corrupção de um lado, né? Perseguição ao PT, prende o Lula não importa como, tira o PT das eleições. A maior parte dos lavajatistas se identificam com o Sérgio Moro e não são necessariamente bolsonaristas. Uns 30% devem ser bolsonaristas, que são os mais radicais. Os que são a favor de porte de arma, que são a favor, que são racistas, que são homofóbicos, que têm esse discurso de ódio realmente. Então uma parte pequena é bolsonarista e uma parte grande é lavajatista. Mas então se a disputa está clara, se a diferença entre os dois é nítida, por que a dúvida? Por que então eles já não se posicionam? Por dois motivos. O primeiro é um racha na direita, na cabeça deles, e o PT, e o PT, e o PT pode fortalecer a esquerda. Então eles não sabem para que lado que eles vão, porque de repente qualquer atitude que eles tomem pode fortalecer o PT. O medo deles é o PT, mesmo que a decisão não envolva o PT, mas eles estão sempre pensando no PT. O segundo caso é o seguinte, eles não tomam decisões. Por que a gente chama eles de gado? Porque alguém sempre decide por eles. Precisa a Rede Globo falar o que eles têm que fazer, precisa vir os robôs do Bolsonaro dizer o que eles têm que fazer. Eles sempre recebem comandos, eles não decidem por conta própria. E nesse momento, o comando está extremamente confuso. Ninguém sabe mais quem manda. Eu quero ficar com o Sérgio Moro, mas aí eu vou dizer que eu errei quando eu votei pro Bolsonaro? Como assim? Eu vou admitir que eu fiz burrada? Ou então eu vou ficar com o Bolsonaro e vou fechar o olho para tudo que está acontecendo enquanto o Sérgio Moro sai? Esse pessoal está completamente perdido agora. Isso facilita um eventual processo de impeachment? Em termos, porque não é só a direita que está dividida. Fora da direita, na esquerda e no centrão, também existe uma certa dúvida sobre o que fazer. Porque a esquerda, basicamente, ela é liderada pelo PT, né? Ela não é só o PT, tem outros partidos, mas o PT é o maior. Pense como PT. Se tem uma disputa entre Jair Bolsonaro e Sérgio Moro, quando você pede o impeachment por causa do que o Bolsonaro fez com o Moro, porque quis mudar o comando da Polícia Federal, porque está interferindo em investigações para salvar o filho, você, mesmo que você não queira, você está ajudando o Sérgio Moro. Porque pensa, necessariamente uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não é porque você está contra aquele que você está a favor desse, mas é a consequência. Né? Quando o Sérgio Moro está batendo no Bolsonaro e você ajuda a bater, sem querer você vai fortalecer o Sérgio Moro. E a narrativa vai ser essa. A narrativa vai ser, olha como o Sérgio Moro foi injustiçado, o que o Bolsonaro fez com ele. Mesmo que o PT não fale isso, essa é a informação que vai chegar para o eleitorado. Que o PT está batendo no Bolsonaro, está ajudando a aumentar a popularidade do Sérgio Moro. Aí em 2022, ganha o Sérgio Moro. Você já pensou que cenário? O PT pode ajudar a eleger o Sérgio Moro? Porque parece que é simples, né? Parece que é fácil você colocar o Lula, quem entra lá, o Lula ganha. Não é tão simples. Porque pensa, o jovem que tem 13, 14 anos hoje,
que é um jovem que não fez nada da vida, que não sabe nada de nada, mas que vive na internet, esse jovem está sendo radicalizado para ir para a direita. E esse jovem, que é uma grande parte do eleitorado, não tem lembranças do governo Jair Bolsonaro. Porque se ele tem 13 anos hoje em 2020, em 2010, quando o Lula saiu, ele tinha 3, 4 anos. Ele só tem informações ruins da esquerda, ele só ouviu falar meter pau na Dilma, meter pau no PT, na esquerda. Então uma grande parte do eleitorado não votaria em Lula hoje. Esses jovens estão sendo radicalizados pela internet e eles não votam na esquerda de jeito nenhum. Num eventual embate em 2022 entre PT e Sérgio Moro, eles muito provavelmente vão optar pelo Sérgio Moro. Além disso, pense no seguinte: Jair Bolsonaro no poder é um desastre. Ele, como desastre, se ele continuasse os 4 anos, ele iria destruir a reputação dele e a população poderia ficar de saco cheio da direita e aí se revoltar e votar na esquerda. Porém, se você faz uma troca agora e coloca o Mourão não tem chance de fazer um governo pior que o do Bolsonaro. Com certeza vai ser melhor. Se eu colocar o boneco do posto lá, ele vai fazer um governo melhor que o do Jair Bolsonaro. Então você pode chegar em 2022, vamos dizer, com um ranço menor contra a direita. Você vai lembrar da direita como tendo um Jair Bolsonaro que já foi retirado, o Mourão que fez um governo ok, que pegou o país complicado no meio da pandemia e levou até o final, e você não vai ter tantos motivos assim para estar revoltado com a direita. Então, para o PT, é bem complicado nessa hora entrar num processo de impeachment, mesmo vocês ouvindo que o Lula é a favor, porque ele pode fortalecer o Sérgio Moro para 2022 e o Moro virar um candidato imbatível. Mas não só o PT, tem o Centrão. O Centrão é aquele, ele chama Centrão porque ele não é nem direita nem esquerda. O Centrão é do lado do dinheiro mesmo. Ele gruda em qualquer governo, seja governo que for Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, seja o governo que for, eles grudam porque eles querem alguma vantagem. Exatamente por esse comportamento, o Centrão tem vários problemas. Eles são uns 200 deputados mais ou menos e todos eles têm algum BO. E a maioria estava sendo investigado pela Lava Jato. O Sérgio Moro estava no calcanhar da maioria deles. Alguns foram presos, fizeram delação premiada, saíram, prisão preventiva, saíram. O Sérgio Moro já foi atrás da maioria. Eles apoiavam a ideia do Bolsonaro de tirar o Sérgio Moro do governo para se livrar a barra deles, para parar de ter perseguição contra eles. Porém, agora entrar num processo de impeachment contra Jair Bolsonaro que favoreceria o Sérgio Moro, que deixaria o Sérgio Moro ainda mais forte, que é inimigo deles, para eles talvez não interesse também. Então veja, o maior problema dessa situação não é o que aconteceu. A gente sabe o que aconteceu e é gravíssimo. O Jair Bolsonaro tentou trocar o comando da Polícia Federal simplesmente porque os filhos estão sendo investigados. Ele quer parar a Polícia Federal, ele quer ter acesso às investigações, ele quer receber relatórios, dossiês, e ele simplesmente passou por cima do ministro da Justiça, trocou o comando da Polícia Federal para favorecer os filhos criminosos dele. A verdade é essa e a gente sabe. No entanto, nesse momento, se você fizer um julgamento político, há vários interesses. Você pode pensar assim, mas tem que votar pelo Brasil. Você não pode pensar no interesse político. Aí você imagina o PT não pensar no interesse político e favorecer o Sérgio Moro ganhar em 2022. Porque se está ruim com o Jair Bolsonaro, que é tosco, truculento e burro, imagina com o Sérgio Moro. Porque ninguém vai fazer um governo pior do que o Bolsonaro nesse sentido de truculência, de ser difícil conviver. Mas em relação ao povo, um cara que não seja tão burro, tosco e truculento conseguiria fazer mais maldades, conseguiria aprovar mais reformas, conseguiria esfolar mais o trabalhador. Então imagina depois de 4 anos de Bolsonaro-Mourão, você ter mais 4, talvez 8 de Sérgio Moro na presidência. Você percebe que não é simplesmente assim, tem que tirar o Bolsonaro e porque ele cometeu um crime, tira. E a consequência? Porque nós podemos entregar o país de bandeja para o Sérgio Moro, que representa interesses de grandes empresários. Ele com certeza não vai fazer todas essas M's que o Bolsonaro fez, ele não vai cometer tantos erros assim. Ele vai cometer erros, mas não desse tipo, não tão grandes. Ele não vai sofrer um processo de impeachment. E ele pode ficar 4 ou 8 anos depois. Então a situação é muito delicada no momento. Apesar de tudo indicar para um impeachment, mas nos bastidores é difícil viabilizar. Acredite vocês ou não, com tudo o que aconteceu. O que deveria acontecer agora para ter realmente um processo de impeachment? Algum fato novo realmente forte.
Então, por exemplo, se o Sérgio Moro chegar com áudios do Bolsonaro, alguma coisa com ofensas graves. Eu vou proteger meus filhos sim, porque eu não vou entregar meu filho para cadeia, eu sei que ele cometeu crimes, mas é filho meu, os meus eu defendo. Ou vai ter uma coisa muito grave, ou dificilmente você vai aprovar um processo de impeachment. Agora, politicamente, está bem complicada a situação, por incrível que pareça. Com tudo que aconteceu, com tudo que a gente viu, parece que ele tá para cair. Mas lembre-se, a decisão é política, não é simplesmente técnica. Então, nesse momento, a situação principal é a esquerda está preocupada entre entrar numa briga entre Bolsonaro e Moro, ficar contra o Bolsonaro e acabar favorecendo o Sérgio Moro, que se fortalece e depois não poder com ele. Sabe, ajudar a criar um monstro que depois vai devorá-lo. E por outro lado, o Centrão, que é perseguido pela Lava Jato, que tem os seus BOs para responder e que queria o Sérgio Moro fora, agora vai ficar do lado do Sérgio Moro para combater o Bolsonaro? Será que o Centrão tem esse interesse? Pro Centrão, tanto faz que o governo está lá, ele gruda em qualquer governo. Então você percebe o dilema? Hoje, politicamente, apesar de tudo que você está vendo, é difícil tirar Jair Bolsonaro. Ah, mas a Dilma por muito menos caiu. A Dilma não caiu. A Dilma foi tirada. A Dilma sofreu um golpe. A Dilma não caiu pelo nada que ela tenha feito. Nada do que a Dilma fez foi a causa dela ter caído. A Dilma foi tirada do governo porque deram um golpe. Inventaram um pretexto, tiraram ela e entregaram o governo de volta para a direita. Não é isso que está acontecendo. Nós estamos falando da apuração de um crime, de fato, e o que nós vamos fazer com ele. É completamente diferente da Dilma. A Dilma não cometeu crimes que justificassem o impeachment. Ela foi tirada. Então não dá para comparar, são coisas diferentes. Será que eu fui claro? Veja só, antes de você me xingar, fique claro, eu não estou dizendo que não se deve aprovar impeachment, eu não estou defendendo nenhum ponto de vista. Eu estou explicando as consequências. O que está rolando nos bastidores é isso. Vamos encarar um processo de impeachment? Tanto o Centrão quanto as esquerdas têm as suas ressalvas. Eu estou explicando para você o que eles estão pensando, para você depois eu falar, ué, mas com tudo aquilo que aconteceu, por que não saiu o impeachment? Você já tem uma noção do que está acontecendo, mas eu não estou dizendo quem está certo, tá? Porque é uma situação muito delicada realmente e talvez essa decisão demore um pouco. Eles conversem, eles deixem a onda passar, esfriar. Vamos ver o que a gente faz com o Bolsonaro, porque é um jogo de xadrez e a consequência está em 2022. E eu digo para você, se o Sérgio Moro ganhar e ficar talvez 8 anos na presidência, complicado, hein? Períodos difíceis nós vamos viver. Depois de 4 anos de Bolsonaro Mourão, mais 8 de Sérgio Moro, é difícil. Então eles estão pensando muito bem no que eles fazem para não criar um monstro que depois eles não conseguem derrotar. Tá certo? Agora no final eu vou deixar o nome das pessoas que ajudam o canal lá no Apoia-se, porque é uma forma de agradecimento. Se você quiser ajudar, o link está na descrição. Tá bom? Um grande abraço para você e eu já fui!